Você já percebeu como, muitas vezes, estamos tão ocupados com nossas responsabilidades diárias que não conseguimos perceber quando Deus fala conosco? A vida é corrida, os compromissos são muitos, e o coração fica tão cheio de preocupações que os sussurros do Senhor parecem se perder no meio do barulho da rotina. Mas a verdade é que Deus continua falando, mesmo nos detalhes mais simples. O profeta Elias nos ensina isso em 1 Reis capítulo 19, versículo 12, quando se escondeu na caverna. Ele não ouviu a voz do Senhor no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim uma voz mansa e suave. Esse texto nos lembra que, muitas vezes, Deus fala no silêncio, nas pequenas coisas, na calma que Ele nos convida a ter no meio da agitação. Talvez você esteja buscando uma grande resposta, esperando algo extraordinário, mas Deus pode estar falando com você nos gestos simples. Em uma palavra de carinho, em uma leitura bíblica rápida pela manhã, em uma lembrança que vem ao coração. Aprender a ouvir Deus é abrir os ouvidos do coração para perceber que Ele se manifesta também no comum, no dia a dia. Para ouvir a voz de Deus em meio à rotina, precisamos primeiro aprender a silenciar o coração. Muitas vezes, não é o barulho externo que nos impede de ouvir o Senhor, mas o excesso de vozes internas, preocupações, medos, ansiedades e até mesmo a pressa de querer resolver tudo sozinho. O salmista nos lembra em Salmos 46, versículo 10, Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Essa palavra é um convite poderoso. Não se trata apenas de ficar em silêncio por alguns minutos, mas de entregar o controle, descansar na certeza de que o Senhor governa sobre todas as coisas. Quando o coração se acalma, os ouvidos espirituais se abrem para perceber a direção divina. Imagine por um instante. Quantas vezes você já deixou de perceber uma resposta de Deus porque estava correndo de um lado para o outro, sem tempo para parar e escutar? O Pai deseja nos guiar, mas espera que nos aproximemos com um espírito atento e receptivo. Ouvir Deus não é apenas um ato de fé, mas também de disciplina. É reservar momentos no meio da rotina para estar sensível à sua presença. Uma das formas mais claras e constantes de ouvir a voz de Deus em meio à rotina é através da sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro antigo, mas é viva e eficaz, como declara Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando abrimos as Escrituras, mesmo que seja em um momento breve antes do trabalho, no intervalo das atividades ou no descanso da noite, Deus fala conosco. Muitas vezes, pensamos que para ouvir a voz do Senhor precisamos de uma revelação extraordinária, mas o que Ele já nos revelou na palavra é suficiente para nos guiar todos os dias. Pense em quantas vezes você já leu um versículo conhecido, talvez até repetido diversas vezes, mas em um dia específico ele pareceu saltar da página, tocando exatamente na sua situação. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo aplicando a palavra ao seu coração, como resposta às suas orações ou às suas inquietações. Josué capítulo 1, versículo 8, nos orienta. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Esse versículo nos mostra que a rotina de ouvir Deus não está desligada da vida prática. Meditar na palavra não é apenas um ato espiritual, mas um guia seguro para nossas escolhas diárias. Se você deseja ouvir a voz de Deus em meio à sua rotina, comece a cultivar esse hábito. Leia as Escrituras com o coração aberto, pedindo que o Espírito Santo revele algo novo. Mesmo que seja um único versículo, permita que ele ecoe em sua mente ao longo do dia. É assim que Deus nos fala, no detalhe, no cotidiano, transformando a rotina em um espaço sagrado de encontro com Ele. Outra maneira pela qual Deus fala conosco em meio à rotina é através da circunstância, das pessoas que Ele coloca em nosso caminho. Muitas vezes, o Senhor usa situações do dia a dia, encontros aparentemente casuais e até mesmo momentos de dificuldade para nos direcionar e ensinar lições que não aprenderíamos de outra forma. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo declara: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso significa que nada é por acaso. Até mesmo aquilo que parece pequeno demais ou grande demais pode ser um canal de comunicação de Deus conosco.
Talvez você já tenha recebido uma palavra de consolo de alguém quando mais precisava, ou tenha sido lembrado de uma promessa de Deus através de uma simples conversa. Às vezes, até uma porta que se fecha é a forma de Deus nos proteger de algo que não era parte de seu plano para a nossa vida. Outras vezes, é no meio de uma crise que aprendemos a depender mais dele, e assim ouvimos sua voz nos chamando a confiar. O livro de Esther é um grande exemplo disso. Deus nunca é mencionado explicitamente ali, mas cada detalhe da história revela o seu agir. Foi em meio às circunstâncias da vida de Esther e de Mordecai que o Senhor conduziu um livramento poderoso para todo o povo. Isso nos mostra que, mesmo quando não ouvimos claramente uma voz, a mão de Deus está guiando tudo. Por isso, ao viver a sua rotina, peça a Deus discernimento para enxergar os sinais que Ele coloca diante de você. Uma oportunidade inesperada, um desvio no caminho, uma amizade que nasce, uma dificuldade que surge. Tudo pode ser usado pelo Senhor para mudar seu caráter, fortalecer sua fé e aproximá-lo mais dele. O segredo é ter um coração sensível e disposto a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar através disso? Entre todas as formas de ouvir Deus em meio à rotina, uma das mais preciosas é a direção do Espírito Santo em nosso coração. Jesus prometeu em João capítulo 16, versículo 3, mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo não se manifesta apenas em momentos extraordinários. Ele é o Consolador que habita em nós, que nos acompanha em cada detalhe da vida. É Ele quem coloca aquela paz que excede todo o entendimento quando precisamos tomar uma decisão, ou aquela inquietação interior quando algo não vem da vontade de Deus. Às vezes, não é uma voz audível, mas um direcionamento suave, uma convicção silenciosa no coração. Muitos confundem essa sensibilidade espiritual com simples intuição, mas a diferença está em quem conduz. A intuição humana pode falhar, mas a voz do Espírito é perfeita porque vem do próprio Deus. É por isso que Paulo nos exorta em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Viver pelo Espírito é aprender a reconhecer a sua voz até mesmo nas coisas simples do dia a dia. Na escolha das palavras, na forma de lidar com pessoas, nas decisões pequenas que acumuladas moldam a nossa vida. O desafio está em desacelerar o coração para perceber quando ele fala. Se enchemos nossa mente de barulhos, preocupações e distrações, sufocamos os sussurros de Deus. Mas quando cultivamos momentos de oração, leitura da palavra e silêncio interior, damos espaço para que o Espírito Santo nos guie. Ele é como uma brisa suave em meio ao calor do deserto. Não vem para assustar, mas para renovar e direcionar. Por isso, se você deseja aprender a ouvir Deus em meio à rotina, peça diariamente: Espírito Santo, fala comigo hoje. Mostra-me o caminho, corrige-me quando eu estiver errado e confirma a tua vontade em meu coração. Ele é fiel e nunca deixará de guiar aqueles que o buscam com sinceridade. Um dos maiores segredos para aprender a ouvir Deus é entender que a rotina não precisa ser algo separado da vida espiritual. Pelo contrário, cada detalhe do seu dia pode se tornar um espaço sagrado de comunhão com o Senhor. Ouvir Deus não significa estar apenas em um templo ou em longas horas de oração. Significa abrir o coração para perceber sua presença em todos os lugares e momentos. Colossenses capítulo 3, versículo 17, nos ensina: E tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Isso significa que o trabalho, os estudos, o cuidado com a casa, o tempo com a família, tudo pode ser transformado em adoração se feito com o coração voltado para Ele. Quando oferecemos a Deus cada parte da nossa rotina, passamos a enxergar sua mão em tudo e ouvimos sua voz até nos detalhes mais simples. Imagine começar o dia entregando sua agenda nas mãos do Senhor, pedindo que Ele esteja em cada decisão. Imagine transformar o tempo no trânsito em um momento de oração silenciosa, ou usar as pausas no trabalho para agradecer por suas bênçãos. É nesse hábito de consagração que a rotina deixa de ser comum e se torna uma oportunidade constante de ouvir os sussurros de Deus. Daniel é um exemplo de como integrar a espiritualidade à vida cotidiana. Mesmo em meio às responsabilidades de servir em um reino estrangeiro, ele orava 3 vezes ao dia, abrindo as janelas de sua casa em direção a Jerusalém. Daniel capítulo 6, versículo 10.
Ele não via sua rotina como um obstáculo para ouvir a Deus, mas como uma oportunidade de permanecer conectado. Assim também deve ser conosco. Quando entendemos que Deus está presente em cada instante, aprendemos a perceber sua voz não apenas nos momentos de oração formal, mas também nos gestos cotidianos. A rotina deixa de ser pesada e passa a ser um terreno fértil onde o Senhor planta sementes de direção e sabedoria. Chegamos ao momento mais importante, colocar em prática tudo aquilo que refletimos. Aprender a ouvir Deus em meio à rotina não é apenas um exercício de disciplina espiritual, mas um ato de amor e dependência. O Senhor deseja se relacionar conosco de forma íntima, e Ele continua falando hoje. Cabe a nós abrir os ouvidos e o coração para ouvir a sua voz. Vamos orar juntos. Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor não é um Deus distante, mas um Pai que fala conosco todos os dias. Muitas vezes, nossa vida se torna corrida, cheia de distrações, e acabamos não percebendo os teus sussurros em meio ao barulho da rotina. Por isso, hoje pedimos, aquieta nosso coração, Espírito Santo. Ensina-nos a discernir a tua voz, mesmo nos detalhes mais simples. Que possamos encontrar na tua palavra direção para nossas escolhas, que possamos perceber nas circunstâncias teu cuidado e que a tua voz suave seja sempre mais forte do que nossos medos e ansiedades. Transforma, Senhor, cada parte da nossa rotina em um altar de adoração, para que em tudo que fizermos possamos te glorificar. Guia-nos, corrige-nos quando for preciso e dá-nos um coração sensível à tua presença. Que possamos ouvir a tua voz de manhã, à tarde e à noite, em cada respiração, em cada passo, porque sem ti nada somos. Oramos confiando na promessa de que o Senhor é o nosso pastor e que a tua voz nos conduz sempre pelos caminhos da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, deixe seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir a voz de Deus hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais momentos de paz e conexão com o Senhor todas as manhãs.